Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, que a doce e serena paz de Jesus esteja com cada um de nós, dando boa noite também a quem está nos assistindo pela internet. A gente fica muito feliz de chegar aqui e encontrar os rostinhos amigos, porque essa fraternidade muito nos ajuda a acalmar e a diminuir a correria lá de fora, concordam? Quando entra aqui a gente já sente a vibração especial que os mentores preparam para a gente, como foi falado pela Jaqueline na outra palestra. No momento que a gente cruza a porta do centro, a gente já é beneficiado pelas bênçãos dos mentores que nos acompanham, que sabem da gente, sabem da nossa necessidade e já começa a libertar a gente um pouquinho do sofrimento, não é mesmo? Quem se inspirou quando leu esse termo, liberta-te do mal? Quem sentiu assim, agora eu vou aprender uma coisinha? Muitas coisas. Né? Estamos falando para o público certo? Vocês sentem que tem um malzinho aí para remover? Com certeza. Eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. Começa pela má. Ok. O mal que a gente vai se libertar não é da sogra, do marido, do filho, do vizinho, dos coleguinhas, tá? É o mal que tem dentro da gente, mas essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia. Porque na realidade a gente já tem conhecimento que o mal não existe, né? O mal é a ausência do bem, né? Então a gente vai somente relembrar da importância do bem na nossa vida. Porque a gente olha o que está acontecendo aí fora, a gente vê tanto desarvoramento hoje em dia, né? A gente às vezes acompanha as notícias e bate assim, um nervosinho, fala, meu Deus, o que está acontecendo? Não é mesmo? A gente é chamado para ver muita coisa errada que está acontecendo, porque na realidade, muito de nós está bem desarvorado. Muito de nós tem procurado respostas rápidas. O imediatismo hoje é uma coisa impressionante. Às vezes a gente manda uma mensagem, a pessoa não responde em 5 minutos, já está pensando, se sentindo rejeitado. Por que a fulana não me responde? Não é verdade? Muitas vezes a gente já está até trocando esse encontro de conversa fraterna por mensagens rápidas, imediatas, que a gente nem está lendo direito. Quanto mais rápido o negócio se transforma, menos cuidado a gente tem tido de ler. Vocês já aconteceram? Não, mas não foi isso que eu falei? Deixa eu ler de novo. E a gente vê grandes equívocos. E nesses pequenos equívocos nasce muita encrenquinha. Vocês já tiveram encrenquinha por causa disso? Né? Então, nesse mundo hoje muito imediatista, quando a gente está buscando respostas muito rápidas, e quando a gente não acha, eu estou falando a gente, porque eu estou falando muito de mim também, né? Porque tudo que a gente estuda, que cai no colo, tem uma razão de ser. Eu estou ouvindo primeiro. Então, se algum de vocês não sentem isso, me desculpem, tá bom? Mas alguns poucos de nós, né, às vezes se sente frustrado, porque está buscando coisa muito rápida, a dificuldade de se esperar naquela construção do caminho do bem. E muitas vezes, por causa do imediatismo, muitas dificuldades estão batendo nos nossos corações. Muitas aflições estão sendo levantadas, muitos relacionamentos estão sendo danificados, muito do movimento de família está se perdendo pelo imediatismo, pela preocupação de se conquistar coisas em detrimento do estar junto, conectando, naquela coisa de antigamente. Muito de nós, não sei, eu na minha infância, eu tomava o café da manhã, almoçava e jantava com os meus pais. Isso raramente está acontecendo. Infelizmente, muitos da família, cada um está no seu aparelho preferido, né? Ou televisão, ou tablet, ou celular. Muitas das conexões estão acontecendo. Isso tudo tem criado muito desarvoramento, muitas aflições. E muitos não sabem como lidar com essas aflições. E acabam engolindo, silenciando, mas com aquele turbilhão de coisas dentro de si, e é onde muitas coisas vão criando aflitos e atritos entre nós. E muitas vezes esse é o mal
que tem perturbado muitas pessoas. Muitas pessoas estão procurando direcionamento de como se equilibrar para sair dessa tormenta, dessas ondas oscilantes da consciência que tem perturbado tantos, que tem levado tantas pessoas à depressão, a crises de ansiedade, crises de pânico. A gente sabe que o índice de suicídio está cada vez maior. Muitas crianças estão tendo déficit de atenção por falta, às vezes, de ter aquele aquietamento necessário, que o volume do aceleramento está muito grande. Vocês percebem isso também? Então, aqui o convite é para a gente refletir, para descobrir qual é o caminho entre o equilíbrio. Porque, na realidade, aqui nesse livro, Joana fala, está convidando nós todos a buscar o caminho da paz, do bem, e para evitar o mal ou dele se libertar, caso lhes tenha se encontre instalado. Então, muito desse mal é a maneira que a gente está lidando com as coisas. É a maneira que nós estamos fazendo escolhas no nosso dia a dia, priorizando coisas que não estão trazendo bem. E aí, Joana de Ângeles, que é a mentora, o espírito que enviou essa mensagem, que foi psicografada pelo Divaldo, vem nos alertar a importância desse asserenamento da nossa alma, para que a gente possa buscar na orientação segura de Jesus e do Espiritismo, para a gente se acalmar, para buscar a harmonia em nosso espírito, para que a gente possa se libertar do mal, que na realidade é a ausência do bem dentro de nós. Então, é um convite para a nossa libertação, para a gente sair da nossa dificuldade espiritual quando a gente está atrelado, amarrado em situações danosas para o nosso espírito, que nós chamamos de mal, que na realidade são os nossos defeitinhos que se enroscam com os defeitinhos do outro, certo? E a nossa verdadeira proteção é seguir as trilhas de Jesus, que esse é o caminho que nós vamos encontrar a paz. Então, ela fala, convidando os interessados à conquista da paz, da saúde, da alegria de viver e lutar pela sua própria felicidade. E a gente vai se libertando desse mal, esse mal contagiante do imediatismo, da falta de atenção nas nossas emoções, no cuidado para consigo, na pressa de se conquistar à custa da nossa paz. Ok? Então vamos ver as dicas que recebemos. Tem essa é a biblioteca que a gente estudou. E aqui a gente vai observar o ponto de vista entre a resistência e a resiliência, as nossas dificuldades perante a vida. Como é que a gente vai saber a quanto anda o nosso progresso quando a gente bate numa dificuldade na nossa vida? Então aqui o convite, vocês podem ir anotando assim mentalmente, como tarefinha, para você ver a última dificuldade que você teve, como que você lidou com ela? Você perdeu o sono, você se desesperou, você confiou, você teve paciência, como é que você se comportou perante as dificuldades? Porque ali, nessa observação por si só, a gente vai ver se a gente está aprendendo a lidar com as dificuldades, buscando no caminho da resiliência, de aprender a suportar as dificuldades e ver como eu posso me libertar disto, se eu estou resistindo ao mal. Porque muitas vezes a gente resiste, mas não no resistir de suportar na resiliência, desiste de aceitar a realidade que está se apresentando entre nós. Às vezes algumas dificuldades que ainda com o nosso espírito rebelde resiste e não aceita a dificuldade, como se Jesus ou Deus pudesse nos enviar para um lugar onde nós não merecemos. Quem é que já sentiu isso? Mas comigo, eu não merecia tal coisa? Se alguém sentiu assim, levanta a mão, faz alguma coisinha. Tamo junto?
Pois é, esse é o momento que tem essa resistência que nos amarra às dificuldades, criando o mal dentro de nós. Porque, na realidade, o que Joana vem nos trazer é que a gente não se prenda ao mal. Passe por ele e deixe ele embora. E essa é a dança entre a resistência e a resiliência, de a gente observar as nossas dificuldades perante a vida. A gente está deixando fluir, aproveitando o que é preciso, ou a gente está resistindo, negando e pontando o dedinho. Não. Se eu não tivesse aquela criatura na minha vida nesse momento, eu não estaria sofrendo desse jeito. Que muitas das dificuldades não é o que a gente está passando, é a nossa resistência de aceitar aquilo que a gente está passando. Então ela vem nos relembrar e nos convida a observar como que a gente está experimentando as nossas dificuldades. Se nós resistimos ao mal, ou seja, criamos uma resistência a aceitar a adversidade, muitas vezes nos indispomos com as pessoas a quem procuramos culpar pelas nossas decepções. Jesus, sabendo de nossas dificuldades, diante das negações da vida, alertou-nos com relação à melhor postura a ser adotada. Então, caso você tenha feito isso, você tenha resistido o mal, criou resistência, aí começa a criar uma adversidade, e aí começa a achar o culpado por tudo que você está passando. Se isso já acontece, ou já aconteceu na sua vida, tranquilo, porque Jesus sabia disso há 2000 anos atrás. A gente vem fazendo isso há muito tempo. E ele nos conhece. E ele já nos educa como sair dessa armadilha. Porque é uma verdadeira armadilha. Se eu estou resistindo ao mal que ainda existe dentro de mim, porque a gente sabe que não existe vítima, né? Todo mundo aqui está consciente que não existe vítima? Todo mundo está em cima com o capítulo 5 do Evangelho? Bem-aventurados aflitos? Ok, tem alguém que está assim, espantado. Mas olha, vai com calma, porque Jesus apoia e Jesus salva, né? Então vamos lá. Ele convida a gente a aprender a sofrer. Porque muitas vezes, quando a gente resiste às adversidades do que a gente está passando, a gente está fazendo o mal sofrer. Aquilo vai se repetindo. Aí a troca de marido, o outro marido vem com um problema, aí troca de situação, troca de chefe, troca de emprego, adivinha o quê? O que me liga a essas situações? São as minhas ações, a minha vibração, as minhas atitudes, as minhas escolhas. Então, tudo vem para nos educar. Quando a gente tem esse entendimento que não existe absolutamente nada que está no meu caminho que não seja para me educar, a gente para de resistir. A grande dificuldade em resistir, que faz a gente mal sofrer, além de nos amarrar no sofrimento, o mal aumenta, porque a gente alimenta o mal, né? É uma escolha diária. O que eu vou alimentar? O bem ou o mal? Se eu estou ruminando, apontando o dedinho, buscando o culpado, quer dizer, deixando de aprender a sofrer, eu estou alimentando esse mal que só vai crescer. E vou perpetuar esse caminhar, porque está no meu caminho. Então, Jesus nos convida a aprender a sofrer. Quando o sofrimento aparecer, é inevitável em teu caminho. Acolhe-o como um amigo. Aprende a conhecê-lo, a apreciar sua beleza austera e a entender os ensinamentos secretos. Estuda sua obra oculta em vez de te revoltares contra ele, ou de permaneceres abatido, inerte e cego. Este é o verdadeiro mal, quando a gente abaixa a nossa energia desse jeito. Associa tua vontade, teu pensamento ao objetivo que ele traz. Procura retirar de sua passagem pela tua vida toda a lição que pode oferecer a teu espírito, teu coração. Essa postura que Jesus nos convida. Filhinha, queridinha, vamos aprender o que está aí na tua frente? Esse é o convite, que ele fala com todo carinho. Quando não é Jesus, é o Pai sussurrando aqui no ouvido da gente. É o nosso mentor que vem nos intuir que tem alguma coisa para a gente aprender. E quando a gente aprende a entrar nesse fluir, tudo se modifica.
E outra coisa que Jesus fala, quando a gente está nesse fluir de aprendizado, quando o mal acontece, que muitas vezes tem pessoas que fazem coisa que realmente machuca, não é? Jesus vem falar, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que perseguem calunia, para serem filhos do vosso Pai, que estás nos céus, o qual nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir a chuva sobre justos e injustos. Essa é uma grande proteção que nós temos para a gente se libertar do mal, para deixar o mal passar, para a gente se libertar dele. É a gente não pagar o mal com o mal. A gente já está buscando a fazer um caminho diferente, a pagar o mal com o bem. Essa é a verdadeira libertação do nosso sofrimento. E a verdadeira interpretação, aquela que condiz com toda a obra proposta de Jesus, refere-se ao fato de não gastarmos energia nos opondo a algo que não vale a pena ou que fuja ao nosso controle. Isso é uma coisa imperativa para a gente entender, que muitas vezes a gente sofre com o mal, gastando energia, buscando nos opor em algo que não vale a pena, que não é do nosso controle, pior ainda, não é da nossa conta. Porque o que a outra criatura está fazendo com as escolhas dela é o momento de consciência dela, e quando ela estiver pronta, ela vai buscar aprender, certo? Então não vale a pena a gente gastar energia tentando mostrar para o filho aquilo, o filho adulto que ainda não aprendeu, ou mostrar para o marido que ele precisa guardar a toalha molhada em vez de pôr na cama, pôr no cesto. Aquela coisa que a gente gasta energia, e isso cria um mal dentro da gente, porque a gente se desgasta. E ela convida a gente não fazer nada em troca desse mal, porque a gente fala em brincadeirinha, uma coisinha simples, mas isso no dia a dia, eu não sei vocês, mas essa coisinha irritante do dia a dia vai se avolumando, por isso que existe muita violência doméstica, que aquilo uma hora explode. Porque se a gente não se liberta desse mal, esse malzinho de nada, aquela coisinha pequenininha, vai se avolumando e aquilo, e é nossa responsabilidade. Aqui a Joana fala, usar a nossa energia para aquilo que vale a pena, não para aquele que não vale a pena, que não é do nosso controle. Então, não resistir ao mal significa não confrontar o mal, mas deixá-lo passar por nós e ir embora. É mostrar o outro lado, aquele livre de sombras, de conflitos, de necessidade de vingança, mas cheio de compreensão e paz. E aqui ela nos relembra a importância da resignação, que é o consentimento do coração, ou seja, é uma postura de não resistência diante dos desgostos, aceitando a lição que eles nos trazem e compreendendo que estão relacionados com nossas más escolhas passadas. Então, tudo aquilo que a gente percebe como mal que chega para a gente, quando a gente está nesse fluir de não resistir o mal para que ele possa passar por nós, e se ele ficou, que a gente possa se libertar dele, se ele tiver instalado, é a gente fazer esse trabalho de resignação no coração, porque a gente já tem um esclarecimento da nossa doutrina, que se está aqui na minha frente, de alguma forma foi uma má escolha minha. Às vezes a gente não entende, não é capaz nem de acreditar como é que eu criei uma coisa dessa para mim. Mas tenho meus 2 centavos ali. Aceitando isso dói menos, tá, gente? É mais fácil. Então, o que poderíamos fazer, então, para conseguirmos adotar essa postura de resignação? Que falar é fácil, né? Na hora das coisas que tá lá tumultuando o coração da gente, que a gente quer deixar o mal fluir e não grudar na gente. Resignação. A mesma coisa de falar calma quando você tá estressada. Dá mais irritação ainda, não dá? Mas aqui ela vem mostrar uma coisa diferente pra gente. A nossa doutrina oferece uma possibilidade que nos ajuda no caminho da conquista do autocontrole e da mudança íntima. Quando afirma, somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe são desferidos
nos interesses e no amor próprio. Lançai para diante o olhar, quando vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Então, com toda esse convite que tem no nosso evangelho dessa lição, a doutrina nos fala, somente vai nos ajudar nesse caminho de conquista do autocontrole e da mudança íntima, para que a gente possa se elevar acima desses pensamentos. Não tem outro caminho. Como que eu posso fazer essa resignação e me elevar acima dessas picuinhas da materialidade se eu não fizer essa conquista do autocontrole e da mudança íntima? Porque se eu quiser continuar apontando o dedinho, é o marido, é o filho, é a coleguinha, é o centro que não é forte, o passe que não foi forte, tá? Aquelas coisas que às vezes a gente pensa, que a gente se frustra. Por que eu estou sofrendo? Porque eu tomei um passe, não foi forte aquele passe, aquelas coisinhas que a gente pensa, correndo, ai, não quero pensar nisso, mas está lá, é o mal se manifestando dentro da gente. Se vocês não tiverem esse pensamento, deleta, não foi para vocês. E o Evangelho vem nos convidar e vem nos pedir, nos mostrar. Jesus está falando aqui agora com cada um de nós. Bem-aventurados que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança, a sua submissão à vontade de Deus. Porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhe faltam na terra, após virar o repouso, após o trabalho. Então eu coloquei essa imagem, porque para mim essa imagem é o portal da nossa libertação do mal. E muitos de nós, acredite, está sentado nesse portal há décadas, há muitas encarnações. Na hora H da prova, a gente ainda quis dar o troco. Na hora H de provar a nossa fé, a nossa firmeza, a nossa educação espiritual, ficou somente a nossa carência espiritual, a nossa ignorância espiritual, ainda acreditando que o ciclano é que fez tudo aquilo. Eu fui vítima disso. E sentou, ficou se lamentando, em vez de ter a conquista da mudança íntima, da fé, de mostrar a sua firmeza, de perseverança, porque quem de nós não teve sentado num banco assim desanimado? Acredito que cada um de vocês aqui teve algum momento na vida que deu um baixo astral e desanimou. Feliz aquele que nunca. Mas todos nós passamos pelos nossos desafios, que muitos de nós às vezes perde o sono, da tristeza, da confusão. Quantas coisas que chegam até a gente que a gente quer estrangular o outro. Olha que maldade. É difícil de acreditar da nossa responsabilidade, dos 2 centavos que a gente teve ali. Mas tem uma coisa que é infalível, que é a justiça divina. Quando a gente abraça na fé incondicional, que o Pai ampara e que Ele não põe absolutamente nada na nossa frente, que não seja para o nosso crescimento, a gente relaxa, vê o que precisa fazer, demonstra a nossa fé e deixa o mal passar. Mas se ele já encalacrou, eu tenho uma boa notícia agora. Grandes mudanças acontecem de dentro para fora. Eu já fiz outra palestra há muitos anos atrás com isso, mas quando eu estava estudando eu lembrei, porque eu estava passando num momento que eu estava resistindo. Eu falei, peraí, eu tenho que ver isso. E aí eu lembrei dessa foto, porque grandes mudanças acontecem de dentro para fora. Se eu estou tendo essas dificuldades e atraindo situações apertadas, aqui a lição fala, tem que ter uma mudança íntima. E a mudança tem que vir de dentro para fora. Não adianta eu fazer o deslocamento geográfico, porque eu levo a minha psicosfera, eu levo a minha consciência comigo. Eu tenho que estar fazendo a mudança interna. E aí a pergunta é, milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho para sempre. Vocês têm se comportado como peruá ou como pipoca? Essa pergunta me tirou da minha resistência. Eu falei, peraí, que o peruá fica ali, ó, no fogo. Queima, queima, queima e não dá em nada. Ele continua um peruá sofrendo no fogo. A pipoca não dá aquela puladinha, mas ela desabrocha, porque ela fez a transformação que precisava de dentro para fora. O convite é esse.
Se a gente está se comportando como piruá em alguma situação, acordo. O segredo é virar pipoca. Dói. Aceita que dói menos. Mas é um doer que cura, que nos liberta do sofrimento. Só de olhar isso e fazer essa pergunta, gente, eu saí do lero que eu estava. Então, o convite, na realidade, é para a gente assumir responsabilidade em nos libertar de nossas amarras. Porque uma coisa é certa, não é o que acontece com a gente, é como a gente reage ao que acontece, que mostra pra gente onde a gente está. Se estamos nas amarras ou se estamos buscando liberdade emocional e espiritual, saindo da nossa ignorância. Se a gente está sendo piruá ou pipoca. É para refletir. Então não tem outro caminho. O convite é: o homem se libertará do mal quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual. Conheça a ti mesmo. Faça um inventário honesto de suas crenças, pensamentos, ações e intenções. Porque quando chega o mal, se a gente perguntar, para que veio isso? Em vez de, por que eu? Para que isso veio? Qual é a mudança que me propõe? Porque dessa maneira nós vamos ampliar a visão. Então, em vez da gente resistir a esses imprevistos, dificuldades, obstáculos, nós poderemos aproveitar a oportunidade para aprender a respeito da vida e de nós mesmos, dialogando com o que nos parece mal, demandando-lhe, para que veio? Qual a mudança que me propõe? Em qualquer conflito que a gente se encontre, se a gente fizer essas perguntas, a gente se liberta da encrenca com o outro. Porque o que acontece, quando não existe a reforma íntima, o conhecimento íntimo, uma pessoa fala aqui, você se arrepia aqui. Você se melindra. Por quê? Porque você não se conhece. E quando a gente aprende a se conhecer, esse é o grande privilégio da reforma íntima, da gente se conhecer. Por isso que nos liberta do mal, como diz aqui. Para me libertar do mal, eu preciso me conhecer. Porque se eu conheço os meus defeitinhos, eu sei que eu sou um pouquinho arrogante, eu sei que de vez em quando eu quero controlar o outro, eu sei que eu tenho uma tendência de querer fazer tudo perfeitinho, e se não fizer do jeito que eu gosto, às vezes eu me arrepio. Eu tenho consciência dos meus defeitinhos. Então, eu não me assusto quando alguém me aponta. E eu não me arrepio mais. Verdade, sei que eu sou assim, mas estou tentando diariamente a mudar isso. Esse é o meu valor. Esse é o valor do autoconhecimento. Naquele momento eu me liberto do defeitinho do outro que está se manifestando. Porque as nossas encrencas começam quando eu não me conheço, você não se conhece, e um fica apontando aquilo que vê no outro. E geralmente, quando eu estou apontando o defeito de alguém, é porque eu tenho e estou negando em mim mesmo e nem sei. Por isso que tem tanta encrenca no mundo. Porque muita gente apontando muitos erros dos outros, cria-se verdadeiras guerras. E esse é o mal. Passar pelo mal para que ele não nos afeta é não dar o troco, é ter essa resignação e essa compreensão. Como eu tenho trabalhado na minha reforma íntima, e eu sei o quanto que é difícil mudar, não é difícil mudar, gente? Né? O domar os instintos, né? Mudar o comportamento, mas principalmente mudar a causa. Que mudar só o ato de se comportar é uma coisa, mas tirar as máscaras e mudar a causa que me fez criar esse sistema de defesa, porque nesse mal que a gente está tentando se libertar, nós estamos verdadeiramente saindo do combate do mal. Está todo mundo com as suas armas, né? Muitas pessoas que estão se sentindo rejeitados, agressivos, e fica nesse duelo. Por isso que Jesus trouxe a espada, mas ele falou, não vim trazer a paz. Ele trouxe a espada para a gente combater os nossos defeitos. E o privilégio da gente conhecer os nossos defeitos e saber o quanto que é duro lidar com eles, uma coisa mágica acontece dentro da gente, porque nos liberta deste mal. A gente põe um pouco mais de luz no nosso bem. E aí, quando o outro, a gente vê com mais clareza o mal se manifestando no outro. E a gente escolhe não bater palmo para maluco.
sai de perto, silêncio. Tenha compreensão. Assim como ele hoje desarvorou, mas uma hora ele dá conta desse defeito. Eu não converso com o defeito do outro. Quando eu não me conheço, fica uma batalha de egos, quem está podendo mais ali. Então essa é uma verdadeira libertação. E aqui Joana fala para nós, a mentora Joana de Ângeles fala, é tempo de renovação para nós. E a primeira característica daquele que se propõe à renovação é a irrestrita confiança em Deus. Então, para fazer esse trabalho de conhecimento íntimo, eu tenho que ter a fé inabalável no meu Pai, que Ele vai me sustentar, porque é duro olhar para si, é duro ver os nossos defeitinhos e não se insultar mais com eles, reconhecer que eu sou filha divina de um Pai misericordioso e que Ele vai me apoiar. Então eu passo a me olhar com um pouco mais de compreensão, com mais resignação da minha fragilidade nesse momento que nós estamos aqui. Somos espíritos imortais, imperfeitos, ainda muito frágeis, aprendendo a se libertar do mal para aprender a amar. Então todo esse olhar tem que ter um Pai amoroso que nos sustenta. Aprender a pegar na mão do Pai e poder ajoelhar em espírito, nesse altar íntimo dentro de cada um de nós. Pai, aqui estou, fragmentada e sofrida, mas com a confiança inabalável que você vai me ajudar a me libertar desse mal. Porque eu quero sim me libertar das amarras que vêm me prendendo em encarnações seguidas. No sofrimento, no orgulho e no egoísmo, ajude-me, Pai amado, a me libertar do mal, para que eu adentre ao teu reino de amor. Se a gente fizer essa prece, a gente deixa o mal passar. Porque o mal do outro é a falta de fé do outro em Deus, que ainda não sabe clamar pela ajuda do Pai. E esse indivíduo em renovação, os sentimentos superiores se expressam na forma de paciência em relação aos demais, de autoconfiança, e porque consciente da transitoriedade da existência física, empenha-se em aproveitar o máximo de tempo que dispõe para o encontro consigo mesmo e naturalmente com Deus. Nesse tempo de renovação, nós não queremos mais dispersar um minuto acusando nossos irmãos, e sim demonstrar confiança no Pai, que acolhe todos eles, porque se o Pai me acolhe, acolhe aquela criatura que está me atormentando também. Incertezas e dúvidas fazem parte de nossas lutas, dando lugar à insatisfação e contínuos enfrentamentos do mal, seguros, porém, dos objetivos a que se vinculam e que devem tornar realidade. Toma decisões seguras e, quando por acaso equivoca-se, refaz o caminho e tenta novamente tantas vezes quanto se façam necessárias ao aprendizado que se persegue. E aqui vem esse convite para termos a humildade de saber que é uma jornada. A gente escorrega, levanta e consegue. Escorrega, levanta e continua. É um caminhar que seja quantas vezes a gente escorregar. Porque a gente ainda vem com muitos comportamentos equivocados que é tão mais fácil culpar o outro. Aquele dá um troquinho rapidinho, depois a gente se arrepende, pede perdão, alivia o estresse, né? Não. Quantas vezes escorregar, levanta e vamos em frente. Levanta e vamos em frente. E aí Joana de Ângeles, a nossa mentora, que tanto nos educa, ela nos alerta para termos precauções nesse caminhar. Alertas que nos desviam, o que tem feito nos desviar do caminho. Então ela fala, acautela-te do mal através do bem que possas movimentar. Acautela-te do ressentimento, compreendendo que se trata de um morfo pestífero que aniquila a que o agasalha. Acautela-te contra a ingratidão, que se constitui ferrugens nas engrenagens da tua alma. Acautela da agressão mental e moral, evitando a ocorrência infeliz
que pode degenerar naquela de natureza física. Então ela vem alertar o porquê que a gente não tem conseguido se libertar do mal. Quanto ressentimento fica cozinhando nossa boa vontade, quanta ingratidão que faz a gente ficar com esse ranço na alma. Acautela-te da influência dos espíritos ociosos, infelizes, perversos que se te situam à usina mental, cultivando pensamentos de amor, de compaixão em favor do teu próximo. Aqui a mentora Joana de Ângeles deixa muito claro, vamos ser vigilantes com os nossos pensamentos, porque se eu fico agasalhando o ressentimento, ficando amarrada nesse mal que se apresenta, na forma de tantas coisas que podem se apresentar para a gente, se eu agasalho isso, eu estou atraindo a influência de espíritos infelizes, que vão estar potencializando tudo isso. E o antídoto disso é a gente cultivar os pensamentos de compaixão, tanto para conosco quanto para o próximo. Era de primeiro buscar assumir responsabilidade para nos libertar do peso que tem no coração. Todos os seres humanos são suscetíveis de errar, tendo, porém, o dever de se corrigir, de evitar a repetição e de avançar com a dignidade pelo rumo novo eleito como roteiro de iluminação e sabedoria. Isso está falando para o nosso comportamento. Nós podemos errar, mas nós temos o dever de nos corrigir. Perceber quando a gente está errando e ir lá assumir responsabilidade e evitar repetir o erro, mas sempre avançar com dignidade. E não importa quantas vezes a gente errar, o compromisso é buscar evitar a repetição. E para isso, para fazer todo esse trabalho, a gente precisa de ter muita fé, muita prece. Então ela convida-nos a nos refugiarmos na prece, quando os teus pesares parecem mais fortes e afligentes do que as tuas possibilidades de resistência. A prece é um sustáculo da alma, mas não é suficiente por si só. Aqui ela vem falar a importância da gente saber orar, para que as nossas preces não fiquem só do céu da boca para o chão, para que as nossas preces possam realmente nos ajudar nesses momentos de verdadeiras provação de resistência para a gente se libertar do mal. E ela fala, não adianta fazer só, a prece é um sustentáculo, mas por si só não vale. E o que mais que é preciso? É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Porque se eu não tenho aquela fé no Pai, na justiça divina, na bondade da misericórdia do Pai, que vai me acalentar, mas vai acalentar o outro próximo também. Se eu não tenho essa fé ardente, pode ser que eu não consiga tanta ajuda desse jeito. Porque o Pai está sempre junto com a gente, nos apoiando na sua misericórdia. Mas eu tenho que fazer a minha parte e abrir o meu coração, a minha mente, para receber as bênçãos do Pai. Eu tenho que ter essa fé fervorosa. Por isso a importância da gente aprender a orar, a falar do coração para o Pai, para que a gente possa se elevar até Ele, porque Ele está sempre com a gente. Nós é que temos que elevar os nossos pensamentos acima das dificuldades que nós estamos. Porque quando a gente ora na mesma vibração da dificuldade, não chega muito alto o consolo. A gente precisa se elevar. Porque, na verdade, vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Jesus vem falando isso há muito tempo. A fé vacilante produz a incerteza, a hesitação de que se aproveite os adversários que devemos combater. Ela nem sequer procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade da vitória. Quem são esses adversários? Nós mesmos. Nós somos o maior mal para nós mesmos, acredite se quiser. Está tudo aqui dentro de nós, e nós temos a chave que vai libertar disso. E é na fé do Pai
que a gente tem forças para nos libertar. Se a nossa fé for vacilante, eu venho um pouquinho aqui no centro, eu oro, tomo paz, eu vou lá para fora, eu não faço evangelho. Não dá, fica vacilante. A responsabilidade da conexão com o Pai é nossa. Nós, por muito tempo, a nossa conexão é fragmentada. Está na hora de ter uma banda larga com o Pai. Nunca vai cair a ligação, é isso aí. A fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. Então essa fé não vai permitir que a gente se acovarde e se atrele na dificuldade que está passando. Vai nos encorajar para poder nos libertar daquela dificuldade. E é assim que o bem se manifesta. E é assim que a gente deixa passar o mal que chega até nós. Porque está sendo feito o aprendizado. E muitas das provas que nós temos é para fazer exatamente isso. Para que a nossa fé se torne de fraca e vacilante para uma fé robusta. Quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima da circunstância. Nas horas de sofrimento, de angústia, de abatimento, concentrai-vos e por um apelo ardente atraí a vós esses seres que foram, como nós, homens, que são agora espíritos celestes, e as forças desconhecidas penetrarão em vós e vos ajudarão a suportar vossas misérias e vossos males. Para a gente ter a coragem de perguntar, para que veio? O que eu preciso aprender? A gente precisa dessa ajuda do Pai. Porque muitas vezes nessas horas é tanto sofrimento, tanta angústia. Às vezes a gente está numa situação completamente amarrada na dor. Muitos de nós caem em depressão e não tem força para passar por aquele obstáculo. Falta a fé robusta. Não tem outro caminho. É esta fé no Pai que nos faz respirar fundo e assumir responsabilidade, ver como que eu posso passar por esse mal e pegar o aprendizado que está ali. Porque eu tenho a certeza inabalável que se o Pai colocou isso na minha frente, tem algo para mim aprender. Tem algo para mim aprender aqui. Então, afeiçoada a oração, acende a prece nos painéis da mente, a fim de que brilhe o amor e a misericórdia em tua jornada, apontando rumos. Somente será alcançado pelo que necessitas no teu processo de evolução. Preserva-te nas atitudes éticas, nos compromissos dignos, se incumbindo-te dos deveres que te dizem respeito. Mantém-se tranquilo. Aqui Joana nos oferece um caminho a percorrer. Muitas vezes a gente sai por aí buscando receitas. Aqui está a receita. Nos momentos de grande dificuldade, a fé, a prece acende na nossa mente esse brilho de amor e misericórdia que vai mostrar para a gente o rumo. Que muitas vezes a gente não sabe, fica tão perdido que a gente não sabe que rumo tomar. Não sabe como resolver o problema. Mas permita que seja apontado para nós. E vamos alcançar o resultado necessário, porque o Pai só coloca aqui aquilo que nós necessitamos para o nosso processo de evolução. É essa resignação, é essa submissão da nossa vontade, à vontade do Pai, que nos mostra o rumo. Basta a gente aprender a orar com fervor da misericórdia do Pai, da sustentação do Pai, e aprender a entregar a nossa vontade sobre o comando do Pai, que Ele aponta o caminho. Quando a gente quer a nossa vontade prevalecer, a encrenca vai continuar. Porque nem sempre o nosso olhar é expandido o suficiente para ver o bem de todos. Às vezes a gente só quer o nosso. Mas o Pai, Jesus, não está só do meu lado. Ele está no lado do bem e amor para todos. Da mesma forma, não adianta eu orar pedindo, acaba com ele, tira ele da minha vida. Não.
Ele vai cuidar do outro tanto quanto do nós. Os conflitos vão ser resolvidos para que todos aprendam a lição, para que todos tenham os seus rumos iluminados. Para isso a gente precisa ter essa dignidade. E essa dignidade que ele fala aqui é no cumprimento do dever do homem de bem. Quem tem dúvidas desse caminhar, está lá no Evangelho. Como se comporta um homem de bem. Que a gente precisa ler muito, porque quando eu começo a ler aquela lista, eu me encolho. Tô certo, Marcelo? Você se encolhe também? Quem já se encolheu aqui, olhando aquilo? Tamo junto. Aí a gente precisa falar que tá junto, gente. Porque senão fica a ideia que é fácil. É só fazer aquilo que tá no Evangelho. Não, é muito duro. A gente tem que ler muito. E tem que praticar muito. E tem que ter muita força, muita fé na confiança do Pai, que um dia a gente vai chegar lá. Mas a gente tem que perseverar e continuar, para que a gente se mantenha tranquilo. E esse é o portal da humildade. É isso que vai fazer a gente transportar aquele portal que eu mostrei na foto, que a gente vai mostrar a nossa perseverança, a nossa fé em nosso Pai. Para que dessa vez a gente atravesse esse portal, que a gente espera que chegue na regeneração. Esse é o portal da regeneração. Tem que ter essa dignidade, do cumprimento do dever, na ação do respeito, da ética, da atitude ética, independente se alguém está vendo ou não. Nós estamos vendo, Jesus está vendo. Então, o convite que é tempo de renovação, que o seu entusiasmo seja sereno e vigoroso, que os ajudará a manter o mesmo clima de alegria, seja nos momentos de triunfo ou naqueles momentos de sofrimento. Então, essa força na misericórdia do Pai nos ajuda a passar por todos esses momentos. Tem momentos que nós vamos ter triunfo e temos momentos que tem sofrimento. E a nossa fé precisa estar lá igual em dois momentos, que é muito fácil ter fé, confiar, quando está tudo bonitinho. A verdadeira fé vem quando está tudo assim. E a gente pega na mão do Pai, vamos que vamos. Perseverança, confiança, acima de tudo, muita humildade e resignação. É isso que vai nos dar o entusiasmo de ficar sereno, independente do que nos acontece, porque agora nós não estamos mais sozinhos. Quando a gente caminhava sozinha, dava esse monte de encrenca. Agora o nosso caminhar está nas trilhas de Jesus. E esse é o caminho certeiro para nós criarmos paz e tranquilidade, independente do mal que chegue. E é dessa maneira que a gente vai iluminar o nosso caminho com um pouquinho mais de bem, aprendendo a dar para o outro aquilo que a gente gostaria que o outro fizesse quando a gente se fragiliza. Então, que a paz de Jesus possa fortalecer o entusiasmo de vocês para todos os momentos do seu dia a dia e para o meu também. Que assim seja. Queridos amigos da internet, boa noite e aguardamos vocês na próxima terça-feira.